esqueci de gravar, hein, galera? Ninguém me lembrou. Ou persuasão racional. Então, para quem não está acompanhando, nós estamos falando de sistema acusatório, Constituição, juiz imparcial, ausência de ingerência do juiz na produção probatória, e falamos do sistema de provas ou sistema probatório, que, como regra, é a persuasão racional ou livre convencimento motivado. Mas, a título excepcional, no Tribunal do Júris, temos o sistema da convicção íntima quanto ao conselho de sentença na sessão de julgamento. Certo? Eu quero falar com vocês, por mais uma vez, fazer a crítica aqui, e quero fazer de maneira expressa. Qual a crítica, Natália? Gente, nós já muito ouvimos falar do direito penal do inimigo, é aquele em que você julga a pessoa não pela conduta praticada, não pelo fato. Você não analisa o fato, você analisa quem é. Por exemplo, hoje a gente estava cascando o bico aqui. Nós estávamos olhando uma alegação final em que estava pedindo para condenar, não tinha prova nenhuma. Aí foi escrito assim pelo promotor: quando fulano foi preso por furto, tá? Na casa dele, a polícia esteve e verificou que o irmão tinha droga. A família já fez a sua escolha. Então, você não está julgando com base no fato processual ali e as suas provas. Você está julgando com base na família. Isso é direito penal do autor. Isso que é direito penal do autor. É muito perigoso o direito penal do autor, em que você não julga de acordo com as provas, você julga de acordo com quem é a pessoa. Tudo bem, só que saibam, o processo penal, ele está sendo aí massacrado pelo processo penal do inimigo, que não são raros os casos em que nós verificamos que a acusação não logrou êxito em cumprir a sua missiva, comprovar de forma cabal e inequívoca os fatos narrados na denúncia. Ora, se não restou comprovado de maneira indene de dúvidas, a única solução aceitável é a absolvição. A única solução aceitável é a absolvição. Todavia, o que nós vemos é que, se você investigou, se você processou, não teve prova sem sombra de dúvidas, é um detalhe, porque culpado ele é. Gente, isto é retrocesso jurídico. Isto tem vedação constitucional, até porque é um retrocesso jurídico. E aqui um aspecto. Olhem, na busca do conhecimento dos fatos, há um preço a ser pago pela democracia. Não avançar direitos e garantias fundamentais. Então, se houve dúvida, se a prova foi ilícita, se a prova foi ilegítima, há um preço a ser pago neste Estado democrático de direito. Melhor faz-se absolver do que o Estado agir fora da lei. Tudo bem? Tudo bem? Então, cuidado. Hoje nós temos muito aquela visão antigarantista, processo penal do inimigo. E, gente, vocês já foram meus alunos, né? Agora tá gravando. Mas vocês sabem que eu não morro de amores por... Pessoalmente ali, né? Eu tenho, muitas vezes, resistência a algumas decisões de ministros, a algumas decisões de tribunais superiores. Mas aqui, eu não tenho medo. Por várias vezes, quem tem um pouquinho de noção, mas o mínimo de noção de processo, e eu não digo apenas processo penal, mas para quem tem um mínimo de noção de processo, a gente tem que se curvar que Gilmar Mendes está certo. Por
quê? Porque há um preço a ser pago pelo Estado Democrático de Direito. E não se há qualquer interesse no Estado fora da lei. Até porque, a longo prazo e a médio prazo, nós somos obrigados a convir que, quando o Estado age fora da lei, ele deixa os seus súditos, as pessoas, os cidadãos, ele permite e ele dá a noção que agir fora da lei é a lei do Gerson. Desculpa, eu não tenho outra expressão para trazer para vocês. Então, o Estado nunca pode estar fora da lei. O Estado é a nossa base, o Estado é o nosso exemplo, o Estado tem que andar num palmilhar correto, o Estado é de direito, o Estado é democrático. Então, quando a minha mãe surta vendo fulano foi absolvido, eu falo antigarantista. Há um preço a ser pago por um Estado democrático de direito. Ninguém quer um Estado fora da lei. Tudo bem? Tenham esta convicção em vocês. E aí alguém já está falando, não vou discutir política, eu discuto processo. Pensei que era uma pergunta. Vamos lá? Posso fazer uma perguntinha? Pode, meu amigo, eu estava esperando. Uma pergunta, pelo menos, né? Já sabe o que eu vou perguntar, né? Não sei, mas fala que eu respondo. A decisão do Marco Aurélio, que está gerando tanta repercussão, sem dúvida é legal, mas ela foi adequada? Tá, vamos lá. Eu quero trazer com você, então, ele está me perguntando do caso do cara do PCC, né? Como que ele chama? O rap, não sei o quê. É isso que você está me O cara do perguntando? rap. Oi? Esse mesmo, o Como que sujeito do chama o rap lá, caso? Eu Adriano do esqueci. Rap, acho, né? Como? Alexandre do Rap, Adriano do Rap. André do rap, não é? Isso, Peraí, eu vou confirmar aqui na internet. Só um pouquinho. O André do rap. Tá. André do rap. André do rap é trazido como um dos integrantes mais fortes do PCC e foi solto agora pelo Marco Aurélio. Olha, eu acho que quem está me perguntando é o Roberto. O Roberto, eu quero falar com você aqui um detalhe. Aí, meu amigo, no caso do André do Rap, nós não estamos falando de prova. Nós estamos falando em lei das prisões. Tudo bem? Porque, pelo que eu vi, o que aconteceu é que o André do Rap ficou preso por um tempo acima do que o permitido na lei, sendo certo que o artigo 316 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único, elencou que a cada 90 dias a ordem de prisão deve ser revisionada. Prisão cautelar, prisão preventiva deve ser revisionada de 90 em 90 dias, certo? E aí entendeu-se que não houve esta revisão temporaneamente, no prazo legal. E aí o ministro resolveu soltar. Meu amigo, eu vou te responder essa pergunta de um jeito que você nunca mais vai esquecer, e eu não quero que você leve por mal, mas leve como talvez um dos maiores conselhos que eu vou te dar. Tudo bem? Você está pronto para isso? a ver. Não sei, não viu o processo? Também não. É que, Não, vou basicamente, complementar ele aqui. ancorou a decisão dele unicamente no artigo 316, né? Sim, Aparentemente foi isso. exatamente. Olha, Ele Roberto, chocou todo mundo, né? eu vou te falar que eu tenho por bem o que o Nefi Cordeiro, ou Nefi Cordeiro, ele decidiu
não para a turba, né? Ele fala, eu não decidi para a turba, eu não decidi para o povo. E eu acho isso muito adequado. Eu não vi o processo, talvez ainda existia ali garantia da ordem pública, mas era algo que eu estava discutindo esses dias aqui no final de semana. A verdade é que o juiz tem mesmo que ser imparcial, o juiz tem que garantir direitos e garantias fundamentais para a pessoa humana, e nós não podemos nunca entrar em retrocesso como medida de fazer justiça, porque esta concepção de fazer justiça é para a turba, é para o povo. Como assim? Gente, nós temos que julgar para fazer justiça. Mentira! O que é justiça para mim, Roberto, não é para você e não é para o Clóvis. Justiça é um conceito subjetivo. Subjetivo permite discricionariedade, que permite arbitrariedade. Nós temos que julgar de acordo com a lei. Esta é uma concepção muito grande que eu trago e que eu defendo. No caso, me desculpa, mas se nós temos aí que hoje a decisão de prisão deve ser requerida pelo Ministério Público e revisionada a cada 90 dias, meu irmão, na boa, nós temos aí uma parte processual, que é um concurso público, que é uma autoridade investida na Constituição, que é o MP, que me peça a prisão de cada 88 dias, ali prontinho. Permanecem rígidas e inalteradas as razões que decretaram a prisão preventiva, porquanto requer a sua prorrogação. O juiz vai falar, permanecendo rígidas e inalteradas, prorrogo. Tipo, sabe? Mas eu concordo, por mais que me doa, eu acho que se ninguém pediu, se o cara estava preso por mais tempo que permitia a lei, pelo que eu tive acesso, ele estava preso há quase um ano ou mais de um ano. Ninguém julgou. A prisão preventiva, você quer a de eterno? A de perpétuo? É cautelar. Entenderam? Então, eu acho que nós, no lugar, aqui uma consideração, no lugar de criticar, a gente tem que criticar essa conversa de boteco, porque é o antro da falta de justiça. Vamos criticar o que é certo. Pô, meu, como que ninguém viu? Como que? Vamos criticar, não o ministro, mas me critique quem não pediu a prorrogação, me desculpa, aqui eu estou fazendo como professor e eu tenho direito. Me critica quem tinha que pedir a prorrogação da prisão e não pediu. Certo? Quem é o dominus litis da ação penal? Quem estava lá? Quem está ganhando para isso? Quem tem férias, 13º, 14º? Vamos ter um pouquinho de prudência, né? Eu, particularmente, eu não gosto do Estado fora da lei, nem para o mais, nem para o menos. Eu acho que o juiz tem mesmo que agir neste sentido. Tudo bem? Tudo bem, é exatamente isso. É porque um monte de gente me perguntou isso hoje, o que eu achava. Eu falei, olha, não sei, vou me inteirar. E aí, quando eu vi a decisão dele, o motivo do habeas corpus, da concessão do habeas corpus, falei, bom, não vejo que ele tinha outro caminho. Foi muito correto, legalmente falando, né? Por isso que agora eu estou falando para vocês também que por vezes nós vemos ali, caiu com o Gilmar Mendes, às vezes o cara absolve mesmo, mas assim, a minha mãe vai falar mal, porque ela fala. Mas a minha mãe, não, ela pode falar mal. Porque ela nunca estudou processo, ela nunca leu a Constituição, ela nunca leu o artigo 5º, ela nunca estudou teoria geral do Estado, ela nunca viu o que é um Estado fora da lei, ela nunca estudou sociologia, filosofia e o escambau. Mas, gente, eu tenho minhas ressalvas. Eu tenho minhas reservas. Eu nunca compactuo com o Estado fora da lei, porque toda vez que o Estado é fora da lei, a gente abre margem para discricionariedade. E aí, cara, o negócio fica diferente, entendeu? Eu acho que um país sério é o Estado. Ora, se o nosso Estado fez as nossas leis, quem tem que cumprir é o Estado, primeiro.
primeiro. Mas, enfim, vamos voltar um pouquinho nas provas aqui. Eu quero falar para vocês sobre o que deve recair a prova. A prova deve recair sobre fatos principais ou fatos secundários, certo? Fatos principais ou secundário. Fato secundário é aquele fato indireto, que ele não se relaciona diretamente ao fato probante trazido na denúncia, todavia, ele tem ali como possibilidade influenciar na sua apuração. Exemplo, já falamos no começo da aula. Álibi. Vamos lá. Agora vamos falar aqui. Nós temos fatos que são relevantes e fatos que são pertinentes. Quando nós... Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Eu vou pegar uma aguinha aqui. Só um minutinho. Quem? CPA Israel. Israel, coisa o nome dele. Caim, isso aí depois ninguém Caim Jogo, sei lá. Ele atualizou o Jack, ele foi lá e botou o Jack no joguinho. Oi, vocês estão me ouvindo? É aqui o dos outros. Oi. Então, vamos lá. Eu quero falar com vocês aqui sobre... A gente falou no procedimento, o juiz deve indeferir requerimento final na fase do 402, estão se situando? O juiz deve indeferir requerimento final na fase do 402, quando se mostrarem protelatórios, aqueles que têm a função de atrasar, irrelevantes ou impertinentes. E agora, lá eu falei sobre isso de uma maneira um pouquinho genérica. Agora é o momento certo, é o momento adequado para nós conversarmos sobre o assunto. E a pergunta é: o que é relevância probatória? Relevância probatória é aquele fato que guarda relação com a denúncia. É o fato que guarda relação com a imputação delitiva. Ora, você vai fazer um processo relacionado a tráfico, você não vai ficar perguntando do furto, que está em outro processo. Você não vai ficar perguntando do ato infracional que o cara cometeu quando menor. Por quê? Porque tem uma briga fenomenal, salvo engano também, do Jacinto Coutinho com o Moro, que eu peço aí para alguém dar uma olhada no YouTube e soltar para a sala. Saiu isso, pelo menos o áudio da audiência, que ele fala, por uma questão de ordem, o limitativo de tudo é a denúncia. Por quê? Porque você não tem que fazer produção de prova daquilo que não está exposto na denúncia. Por quê? Porque é irrelevante. Certo? E o que é pertinente? Pertinência probatória. Aqui, gente, aqui é um pouquinho legal. Pertinência probatória é um pouquinho mais criterioso. É aquilo que é necessário provar e o que é dispensável. O que é necessário provar, o que é dispensado provar. Novamente, nós temos que ter por base
Também, obviamente, o que está trazido na denúncia, mas ali os fatos principais e os fatos acessórios, certo? Vamos lá, vamos falar em pertinência. Direito federal não precisa ser provado. Entende-se que o juiz tem que conhecer aquilo que está disposto no direito federal. Há também corrente que diz que se tratar de matéria referente a direito estadual ou municipal estranho à comarca, deve ser provado. Isso hoje é fácil. Com a internet, você consegue qualquer decreto, qualquer lei estadual e etc. Mas imaginem quando não tinha a internet e a pessoa tinha que procurar uma lei municipal em Londrina, lá de Rondônia. E aí, como que você procura uma lei municipal lá de Porto Velho, em Rondônia? Difícil, né? Hoje é fácil, mas ainda assim, direito federal não precisa ser provado e o entendimento é que estadual, municipal, a lei ou a comarca deverá ser provado. Assim como o direito consuetudinário, aquele derivado dos costumes. Fato notório. O que é fato notório? É aquela verdade sabida que é de conhecimento de parcela significativa da população. Exemplo, Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro. Exemplo, 12 de outubro é feriado nacional. O fórum não abre. Tudo bem? 12 de outubro é feriado nacional. Então, é aquele fato que é de conhecimento significativo da população mediamente informada, certo? Fato notório. Outro exemplo que esses dias eu arguí como fato notório. O mini presídio de Apucarana é superlotado e tem condição de higiene precária. É fato notório, certo? É aquele fato em que a dispensa probatória não é necessário ser provado. Outro, fato axiomático. O que é fato axiomático? É aquele fato intuitivo, aquilo que se autodemonstra por obviedade. Exemplo, gasolina causa combustão. Espelho reflete a imagem. Outro, e aqui um exemplo de impertinência, fatos inúteis. Quando você começa uma audiência e você começa a falar de um fato inútil. Ah, mas quem que era teu amigo? Onde que você foi na noite passada? O que que você estava fazendo antes? Isso é inútil. É inútil. Não contribui nada com o fato processualmente imputado, com a pretensão acusatória. Por exemplo, esses dias eu fui numa audiência e eu comecei a produzir prova, indagar testemunha sobre fatos que ocorreram uma semana antes. Uma semana antes. A promotora virou, era uma denúncia. Os fatos eram, por exemplo, 13 de outubro. E eu comecei a perguntar coisas que ocorreram 6 de outubro. A promotora falou, excelência, uma questão de ordem. Impertinência. Não sei o que a doutora Natália está querendo provar aqui, mas isso é inútil. Isto é impertinente. Aí a juíza falou, olha, doutora, eu estou tendendo a acolher o que a promotora falou, indefiro tua pergunta. Justifica. Excelência, a justificativa é que o réu teve uma briga feia, testemunhada por meio mundo sobre os policiais. E, a par disso,
eu vou contraditar a palavra dos policiais. Preciso produzir prova da briga. Ah, tá, entendi. Então, policial, testemunha, responda a pergunta. Mas se eu estivesse perguntando coisa de uma semana atrás, era impertinente, era inútil. Impertinente, saibam, é inútil. Inútil. Não guarda nenhuma contribuição com a pretensão acusatória. Tudo bem? Impertinente é aquele fato inútil, que não vai contribuir em nada para a retrospectiva da pretensão acusatória. Eu sempre brinco que a gente vai para a audiência e aí chega as testemunhas. Você pede testemunha a alguém que viu tal coisa. Aí chega lá na hora, quem é a testemunha? Aí, não, o que você sabe? Não, ele é bonzinho, ele é educado, é um doce de menino, Aí eles levam 7 testemunhas para falar bem do cara. Aí eu falo assim, gente, tudo bem. Nós precisamos de 1 ou 2 testemunhas, até porque a conduta social, ela é mensurada na hora da dosimetria da pena. Mas vem cá, 7 testemunhas é inútil. O juiz pode indeferir porque é impertinente. A pergunta é, alguém viu o que aconteceu no dia tal que corresponde ao crime tal? Ah, não. Então vocês são inúteis. Vocês são inúteis para a prova. É impertinente. O que interessa é o fato processual imputado. Leia-se diretamente ou de maneira indireta. Exemplo, a briga dos policiais com o réu. Aí, indiretamente, tudo bem, mas tem que guardar ali uma relação, senão é inútil, imprestável. Beleza? Outro detalhe, fatos incontroversos. Fatos incontroversos é aquele fato que, quando não é contestado por uma parte, é considerado provado. Ou seja, no processo civil existe isso. Você tem que contestar fato por fato, de maneira a torná-lo controvertido. Se você não contestar um fato alegado, ele vai ser tido como provado. Ele será incontroverso. Saibam, já falei, vou repetir. No processo penal, nós não lidamos com fatos incontroversos, porque aqui, direito indisponível. Mesmo se o fato não for impugnado pela parte contrária, ele não é tido como verdadeiro em termos processuais. Tudo bem? Processo civil, o fato alegado que não é contestado é tido como incontroverso. Você tem que impugnar ponto a ponto, tornando o ponto controvertido. No processo penal, isso não existe. Direito indisponível. Direito indisponível. Outra coisa que eu quero fazer alusão com vocês. Nós também temos especial atento, presunção. Nós temos aqui a chamada presunção. O que é presunção? Presunção, espera só um pouquinho. Meninos, vou fazer chamada, só um minuto. Por favor, todo mundo põe um oi aí na chamada, eu preciso fazer chamada. Outra coisa, eu quero de vocês agora
também a título da futura formativa, que vocês me expliquem, para quem já quiser ir adiantando, para depois não falar que eu deixo para a última hora. O que é presunção? Qual a presunção é admitida no processo penal? E a diferença entre indício e presunção. Tudo bem? Beleza, professor. Vai cair aí, vocês estão liberados, eu não volto hoje, tá bom? Professor, eu estou presente. Até mais, tchau, tchau. Até mais.